Vamos falar aqui sobre o meio ambiente, a destruição da Mata Atlântica e a gravidade que é a presença de microplásticos no solo. E a gente tem a presença do nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, vamos começar aqui pela sessão boiada, continua passando livre, leve e solta, Wagner. Infelizmente, né? A gente tem hoje, quarta-feira, um dia importante lá no Congresso, né? Um dos biomas mais ameaçados pelo avanço do desmatamento, a Mata Atlântica, corre o risco de perder algumas de suas camadas de proteção legal com o avanço de projetos de lei no Congresso que estão aí flexibilizando as restrições para a exploração da floresta. E hoje está na pauta da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, um desses projetos, né, é o texto que propõe a flexibilização da exploração de áreas estratégicas para a sobrevivência do bioma, além de anistiar também mais de uma década de desmate ilegal, e o projeto é do deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Tem ainda outros dois substitutivos, os deputados da bancada ruralista, o José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, e também o Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso. Bom, enfim, hoje é um dia importante, infelizmente, né? Passando aí, continua passando a boiada, não é isso? Agora pela Mata Atlântica, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Final de mandato, né, é sempre muito preocupante. A gente tem aí uma bancada que não perde tempo, né, continua pautando aí os seus focos de interesse, focos de ação. No caso específico da Mata Atlântica, Marilu, o que tem de mais precioso, né, de muito relevante, é que além da importante biodiversidade que a Mata Atlântica apresenta, hoje ela é, na verdade, um sistema ambiental, né, um ecossistema bastante reduzido comparado ao que ela tinha no passado. Então, nós estamos, na verdade, quase que comprometendo mesmo, né, se essas leis forem aprovadas, a própria dinâmica dos processos naturais que ocorrem nessa área. E é, de fato, né, um crime ambiental, concretamente falando. Né? Nós não podemos permitir que esse tipo de ação seja simplesmente adotado no Congresso, né, sem debate com a sociedade brasileira. É importante ressaltar que o deputado Milton Tato, que é o relator do processo, votou contra, né, não acatou, mas nós sabemos que essa bancada tem maioria, inclusive na própria Câmara, na comissão da Câmara dedicada ao meio ambiente, né, eles podem tentar reverter essa discussão e depois levar ao plenário, Senado, etc. Então, é de fato, né, um momento onde a sociedade brasileira tem de estar atenta, sim, para não deixar essa boiada passar, né? E o que eles querem fundamentalmente, Marilu, é flexibilizar duas questões muito importantes. Primeiro, a ocupação dos topos de morro, né? Para quem não se lembra muito, a Mata Atlântica, às vezes a sempre lembrava aquelas famosas meias laranjas, né? Os topos de morro é justamente uma área muito importante porque dali escoa água para toda a bacia, né? E essas áreas de topo de morro, elas têm uma função estratégica muito importante por permitir esse escoamento, mas também por ter formas de vida muito singulares, né? Você não tem, pelo tipo de solo que você tem no topo, não é o mesmo solo que você vai ter ao longo da encosta, você vai ter aí formações vegetais também diferentes, ou seja, você vai estar afetando claramente um ponto muito estratégico, né? Para aquilo que se chama aí, né, de renovação dos ciclos de água, especialmente na Mata Atlântica. E aí, se a gente vai olhar justamente onde sobrou de Mata Atlântica, né, Maru, a gente vai ver que está justamente nas áreas urbanas, né? Nós estamos falando do entorno da região metropolitana de São Paulo, Campinas, né, mesmo Rio de Janeiro, enfim, para citar alguns casos, né, onde os chamados serviços ambientais são fundamentais, né, a ideia de você ter a renovação do ciclo da água e o abastecimento urbano passa fundamentalmente pela preservação da Mata Atlântica. E esse projeto, então, ao permitir, né, flexibilizar a devastação dessas áreas, vai comprometer ainda mais a oferta de água das regiões metropolitanas. Isso precisa ser muito claro, precisa ser muito bem debatido, né, e informado a população. A outra questão que eles querem, Maria, é justamente aumentar o tempo entre aspas, do perdão pelo desmatamento ilegal. A Lei da Mata Atlântica de 2006, eles querem fazer com que, na verdade, trazer essa data para 2008, ou seja, ganhariam 2 anos aí de perdão por desmatamento ilegal
que também é tornar ilícito, né? É tornar lícito aquilo que foi praticado de maneira ilícita, né? Então, é mais, sem dúvida, mais uma canetada, né? Mais uma boiada que querem passar. Aliás, não por acaso, né? A pecuária está entre as fontes também de, digamos assim, de desmatamento, né, da Mata Atlântica. Vem a agricultura, a pecuária e também, hoje, cada vez mais também as áreas urbanas crescendo sobre a Mata Atlântica. Então, é preciso discutir esse tema assim e não permitir a aprovação desse projeto, Marilu. Exato, e esse projeto determina justamente o que você acabou de falar em relação também a questão da vigência, né, do Código Florestal Brasileiro, né? Então, o projeto determina um marco temporal de desmatamento ilegal do bioma, né, que passa a ser 22 de julho de 2008, que é a data da vigência do Código Florestal Brasileiro. E a mudança faz com que não exista aí na prática a responsabilização pelo que foi feito, foi destruído antes dessa data. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa combater, não é isso, Wagner? Porque a gente tem a Lei da Mata Atlântica desde 2006, não é isso? E não determina nada essa questão de marco temporal, né? Sem dúvida, Marilu, essa é outra boiada que querem passar, né? Com você de maneira muito mais didática do que eu, muito mais clara, com sua capacidade de comunicação deixou muito evidente, é justamente isso, né? Nós temos aí uma anistia para aquilo que foi praticado de maneira ilegal, né? O governo vai perdoar quem praticou o desmatamento ilegal, ou seja, ele continua estimulando, faz aí um ilícito, que depois lá na frente a gente dá um jeitinho, né? Faz uma lei aí, muda, e aquilo que você fez de errado não vai ter nenhum tipo de proibição, de coibição, né? Não vai ser de alguma maneira retalhado, né? Isso, sem dúvida, é um estímulo também para a ocupação ilegal de áreas importantes, como é o caso da Mata Atlântica, né? Então, e não podemos realmente admitir isso, em especial, como eu dizia, né, pelos serviços ambientais que a Mata Atlântica oferece, fundamentalmente associados a prover água de qualidade para áreas metropolitanas como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, para citar três, mas poderia, se a gente for pegar toda a vasta faixa da Mata Atlântica, tem outras metrópoles importantes também, e tudo isso vai ser afetado. Já vivemos crises hídricas sistêmicas, né? No caso de São Paulo, por exemplo, ela é sistêmica, nós sabemos que é uma situação difícil, né? Agravando ainda mais o desmatamento, essa crise vai ganhar proporções ainda mais difíceis de serem enfrentadas, né? Associada a regimes de escassez que estão ficando mais marcados, dadas as mudanças climáticas, nós vamos ter, de fato, um cenário muito preocupante. Só para citar a região metropolitana de São Paulo, né? Podia citar Rio de Janeiro, poderia citar também Campinas, enfim. Essas três metrópoles, né, já mostram aí as implicações claras, né, desse tipo de ação, caso seja aprovada na Câmara. E nesse topo, né, da montanha, da serra, enfim, da mata, né, como você falou, enfim, ao invés de árvores, enfim, da fauna e da flora, esse projeto está permitindo atividades agrosilvopastoris. Quer dizer, vai ser uma degradação aí jamais pior, já ainda pior do que a gente já tinha visto, não é? A gente tem aí dados do INPE a respeito dessa devastação na Mata Atlântica, a gente pôde perceber um crescimento, não é isso? De 66%, de acordo com os dados do INPE, entre 2020 e 2021. Agora, com essas atividades, como você citou, né, pecuária e outras medidas, né, que os fazendeiros poderão fazer, isso vai desmatar ainda mais, né? Veja, Melo, aí você está trazendo uma questão muito importante. Quando a gente fala em agro-silvopastoril, né, basicamente o que se quer é plantar eucalipto para a produção de papel, né? Nós sabemos que também na Mata Atlântica, ou junto à área que era antigamente Mata Atlântica, nós temos aí localizado algumas unidades produtoras de papel, de grupos poderosos, inclusive de capital internacional, que ocupam, né, a antiga área de Mata Atlântica para a produção, né, de pinos ou fundamentalmente eucalipto, né? E esse material depois acaba sendo, depois de alguns anos, evidentemente cortado e transformado em papel. Então, é isso que eles querem. Eles querem, na verdade, substituir a vegetação original por uma vegetação que é externa ao sistema, né, e é altamente intensiva no consumo de água. Isso precisa ser dito, né? Já tive várias discussões com colegas da engenharia florestal, mesmo biólogos, né? Não há mais polêmica. De fato, o eucalipto ele é intensivo em uso de água, né? Se você pensar que você vai introduzir esse tipo de cultivo no topo de morro,
Quer dizer, a ideia de serviço ambiental, de que a água vai verter para as vertentes, ela não vai ocorrer. Né? A frase ficou meio ruim, né? Verter para vertentes, mas acho que não tinha outra palavra para usar agora. Quer dizer, vai chover, em vez de ela escoar para a bacia, ela vai ficar sendo retida porque esses eucaliptos vão usar essa água. Aliás, é estratégico eles quererem plantar nessa área, justamente onde vai ter a maior incidência de água, né, de chuva. Né? Então, de fato, deixar claramente explícito o interesse de classe, né, de um segmento da sociedade brasileira, frente a toda a coletividade que depende de água para os serviços urbanos, por exemplo. Né? É, de fato, assustador. Nós não podemos permitir que esse tipo de situação prospere, né, sob pena de depois termos aí dificuldades seríssimas para oferecer água para regiões metropolitanas e também outros serviços ambientais. Mesmo que tem práticas agrícolas já consolidadas, vai ter dificuldade, vai ter diminuição dos caudais, dos corpos d'água. Isso tudo traz consequências também para o próprio ciclo produtivo agrícola que já está instalado em estados como São Paulo, Minas Gerais, por exemplo. Né? Tem essa análise aí no Congresso sobre esse projeto. O MapBiomas acaba de divulgar, né, que apenas 24,3% do território da Mata Atlântica ainda resiste como formação florestal, perdeu muito, né? Apenas 24,3%, e justamente esse 24,3% está justamente ameaçado, né? E a gente tem aqui mais da metade, 57% dos municípios que possuem menos de 30% da vegetação nativa. Então, é uma perda, e como você falou, as pessoas que vivem na Mata Atlântica, principalmente nas capitais, no litoral, estão ameaçadas com falta d'água, né? Pedro, mas você está trazendo uma informação que a gente precisa comentar e destacar, né, porque ela é muito importante. Né? A Mata Atlântica tem uma cobertura, tinha, né, uma cobertura muito maior, menos que um quarto, né, da vasta área de hoje. Isso permite a ela adquirir diversas fisionomias, vamos chamar assim. Né? Então, a Mata Atlântica que ocorre no Piauí não é a Mata Atlântica que ocorre aqui em São Paulo, nem é a que ocorre, por exemplo, em Santa Catarina. Né? Nós temos aí uma diversidade no próprio interior da Mata Atlântica. A Mata Atlântica que ocorre no sul da Bahia, né, segundo dados, é a mais biodiversa, né, de toda a faixa da Mata Atlântica do país, por exemplo. Então, a região ali de Ilhéus, em torno ali, você tem, de fato, uma enorme e importantíssima biodiversidade, maior e diferente da que ocorre, por exemplo, no estado do Paraná. Né? Quando a gente vai analisar, então, esses dados aí, que o MapBiomas apresenta, o que a gente observa? Que algumas feições de Mata Atlântica estão melhor preservadas que outras. É o caso ainda, né? Do Piauí, curioso, as pessoas até falam, tem Mata Atlântica no Piauí? Sim, tem Mata Atlântica no Piauí, né? E, por exemplo, Paraná e também Santa Catarina, mas estados como São Paulo, né? Se nós pegarmos mesmo o Rio de Janeiro, a situação é bem diferente. Né? Nós temos aí nessas porções, né, do sistema Mata Atlântica, áreas bem menores, bem mais reduzidas, fazendo com que já tenhamos perda, sim, de biodiversidade, né? De maneira muito drástica, eu diria. Né? Então, esse um quarto, um quarto, né, que está sobrando de Mata Atlântica, um pouco menos, na verdade, ele tem que ser preservado, sim, né? Sob pena, nós não estamos aí abrindo mão, né, de um volume de informação extraordinário que é a biodiversidade que está posta na Mata Atlântica, associado, sem dúvida, aos serviços ambientais, entre os quais, né, o principal é o oferecimento de água para as áreas metropolitanas. A Mata Atlântica ela foi duramente afetada pela introdução de sistemas agrícolas, né, no Brasil, isso desde a época colonial, e ao mesmo tempo ela abriga, né, sob ela se desenvolveram enormes metrópoles, grandes contingentes populacionais. Nós estamos falando aí de se pegar, por exemplo, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, quase 30 milhões de habitantes. Né? Como é que a gente vai oferecer água de qualidade para essas pessoas se a gente não tiver condição de oferecer os ciclos naturais que a Mata Atlântica permite? Né? Ou seja, você vai desmatar, você vai perder a possibilidade de fazer com que o ciclo da água ocorra e, a partir daí, ter dificuldade para oferecer água para esse contingente populacional. É muita gente. Né? Então, precisa ter responsabilidade, o Congresso tem que ser mais firme nessa questão, trazer o debate a público, chamar os cientistas, os pesquisadores qualificados, se apoiar nos dados do INPE, do MapBiomas, né? Felizmente, existe muito trabalho qualificado hoje, a Mata Atlântica tem essa vantagem, é um sistema natural muito estudado, né? Dado a presença de universidades em vários desses lugares que eu comentei, então há muita literatura qualificada, assim, muita gente que pode trazer uma contribuição mais qualificada para o debate e para evitar que mais esse clima ambiental seja consagrado, digamos assim, né, no Congresso brasileiro.
Exato. E justamente esses parlamentares são ligados à bancada ruralista, que, por sua vez, dá sustentação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que agora concorre à reeleição. Então, é preciso estar atento, não é isso, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Muito atento. Certo. A gente, estou vendo aqui, a Nama já está pedindo já para a gente, já encerrando aqui, a gente pode falar do microplástico na próxima semana, Wagner, pode Claro, ser? falamos sim. Ficamos combinados aqui, sem problema. A gente tomou o tempo aqui com a Mata Atlântica é mais urgente. Ela é mais urgente, Exato. sem dúvida. Hoje tem essa votação, então, enfim, vai ser analisado na Câmara, enfim, vamos acompanhar de perto, porque a boiada está passando, como você falou, né, nesses últimos meses aqui do ano, né? Enfim, vamos ficar atentos mesmo. Wagner, muitíssimo obrigada, um forte abraço e até a próxima semana. Até lá. Beijo. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.